Judite, muito boa noite. Trazemos hoje para o Jornal 18 dois cirurgiões portugueses de excelência. Há quem os trate por médico milagre ou por fabricante de sorrisos. Tratam dos pacientes, muitas vezes em casos raros e complexos, e garantem que estes ficam em condições físicas e psicológicas para encarar uma nova vida. Os resultados clínicos que têm alcançado são impressionantes e as histórias que contam são emocionantes. Temos connosco em estúdio, neste Jornal das 8, o Dr. Matos da Fonseca, que é cirurgião maxilofacial, diretor da Clínica da Face em Lisboa, e também o Dr. Abel Mesquita, que é diretor do Serviço de Cirurgia Plástica do Centro Hospitalar do Porto e um dos especialistas na área da cirurgia de reconstrução pediátrica mais reconhecido a nível mundial. E, precisamente, começamos pelas mãos do Dr. Abel Mesquita, por onde já passaram milhares de pacientes, muitos com problemas raros e de solução complexa. Há até registro de um caso único no mundo que foi tratado por este médico portuense. Os doentes dizem que Abel Mesquita é o médico dos milagres e as imagens ajudam a perceber porquê. Em abril, a TVI deu a conhecer o raríssimo caso de Nayana, a bebé nascida em Londres que apresentava um quisto de 10 cm na face. Foi tratada no Porto e mais tarde as análises mostraram que o quisto era afinal mucosa intestinal. Uma situação nunca antes registada a nível mundial que terminou com um final feliz. Esse caso é de facto extraordinariamente raro a nível mundial pela dimensão e também pela dificuldade técnica de execução, digamos, da intervenção cirúrgica, que decorreu bem, a criança está muito bem, ainda no outro dia a vi, já está mais crescida e morfologicamente muito bem, não tem nenhuma repercussão nem nenhuma recidiva da tumefação, portanto está curada. Pelas mãos do diretor do Serviço de Cirurgia Plástica do Centro Hospitalar do Porto, já passaram muitos casos clínicos de elevada complexidade. Marta é mais uma das pacientes. Nasceu com um tumor na zona do lábio. As fotografias documentam o problema. Fizemos algumas sessões de laser CO2 com vista a provocar algum encurtamento da pele. E hoje a Marta, com quem tenho um relacionamento até de amizade, a Marta tem uma morfologia facial perfeita, apenas um ligeirozinho toquezinho no lábio que eu até lhe digo, olha, até te fica bem. Hoje Marta tem 30 anos e é gestora num hospital privado. O angioma faz parte do passado e é apenas visível nas memórias de infância. De facto é uma evolução incrível, porque atualmente, portanto, tenho 30 anos e de facto quase não tenho nada. Portanto, estou praticamente perfeita, portanto, fiz aqui algumas intervenções, é um facto, mas se olhar para o antes e depois, de facto não tenho nada, não sinto qualquer tipo de preconceito com a minha imagem. Formado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, já fez especializações no México e em Espanha, e a resolução de casos complexos e raros colocaram o médico numa posição de destaque na comunidade científica e hospitalar. Recordo-me, por exemplo, de há uns anos já ter tratado um recém-nascido que tinha o cérebro exposto em toda a calote craniana, com as meninges expostas. Recordo-me, é particularmente raro também e o procedimento reconstrutivo é exigente. Os doentes falam em médico dos milagres, mas Abel Mesquita coloca a ciência acima de tudo. Não conseguimos fazer milagres, ninguém na medicina consegue fazer milagres, mas de facto é importante nós percebemos ao fim de alguns anos que com a utilização das técnicas da cirurgia plástica fomos ajudando todas essas pessoas a terem uma vida mais feliz. António Matos da Fonseca é uma referência na cirurgia maxilofacial, resolve deformidades, anomalias da posição do maxilar, erradica a apneia do sono e retira tumores, tudo isto dando também importância à estética. Durante os 40 anos de carreira tem ajudado centenas de pessoas a voltar a sorrir e é por isso que muitos lhe chamam o fabricante de sorrisos. O que eu era e que eu neste momento estou. Eu queria que me metessem a sorrir. Sorrir sem medo. Ter autoconfiança para falar com as pessoas abertamente, sem o medo de fazer isto. Emanuel deixou de fazer aquilo graças a este cirurgião. O Dr. Matos da Fonseca devolveu-lhe o sorriso. O Dr. Matos da Fonseca faz isso
devolve sorrisos há já 40 anos. Para mim o sorriso faz sempre parte, é uma das partes mais importantes do meu esquema de trabalho. Não é possível hoje planear-se uma face do indivíduo sem termos em conta o sorriso. Posso dizer que é o meu fabricante de sorrisos. Foi ele que me pôs a sorrir. Agora, o que eu quero sobretudo é que os meus doentes fiquem contentes. Voltei a viver. Renasci. Trata-lhes a alma também, não é? Evidentemente, a cirurgia da face tem isso. O doutor perguntou-me, está pronto? Quando é que queres fazer? E eu escolhi 10 de fevereiro de 2010, no ano em que eu fiz 29 anos. Exatamente. Existe esse pormenor. Ele foi exatamente no dia do aniversário que terminou o seu caso, então foi uma grande prenda que ele recebeu. O meu presente de aniversário, por isso eu digo, foi a partir daí que eu comecei a viver. Nós o que fizemos ao Emanuel foi desarmar-lhe o terço médio da face e o terço inferior. Operamos-lhe o nariz, o maxilar superior, a mandíbula e o mento, tudo ao mesmo tempo. O tempo de internamento do Emanuel foi de 24 horas, que é o tempo médio de internamento dos nossos doentes. Na medicina privada é preciso ter em conta que nós temos que poupar dinheiro aos nossos doentes. Por falar em dinheiro, quanto é que custa uma intervenção cirúrgica destas? 11, 12 mil euros, ao qual habitualmente se tem que acrescer os gastos hospitalares. Deformidades, anomalias da posição do maxilar, dificuldades em mastigar ou falar, apneia do sono, problemas de estética, tumores. É por todas estas razões que o Dr. Matos da Fonseca é procurado. Mas também já lidou com tentativas de suicídio com caçadeira. Tivemos vários casos no Hospital de São José todos os anos. Habitualmente aquilo que acontece é que só a parte facial é que fica destruída e o doente mantém-se vivo. Eles depois chegam aos hospitais e nós temos que fazer a reconstrução facial dessas situações. E isso é uma coisa que acontece muito, muito mais do que aquilo que se pensa. O meu lema de vida é querer sempre saber mais. Eu acho que esse é o meu lema de vida. E é também por queremos saber mais que temos estes dois cirurgiões em estúdio no Jornal das 8. Começo por si, Dr. Matos da Fonseca. Estamos aqui perante uma das cirurgias mais complexas em termos psicológicos ao lidar com um paciente quando tem de tratar da face do doente, desse aspecto tão distintivo e personalizado. Sem dúvida. A face é a nossa identidade, é aquilo através do qual nós nos relacionamos com o mundo. E por isso a cirurgia da face tem a importância que evidentemente todos reconhecem e a dificuldade que quem a pratica também reconhece, porque realmente o nosso lema é tentar não falhar, não é? E acredito que sirva um pouco como confessor dos pacientes quando perante si lhe transmitem, enfim, as ideias que têm para a face, no caso das cirurgias estéticas. Exatamente, porque nós o que habitualmente tentamos fazer aos doentes é aquilo que eles desejam e não muitas vezes aquilo que nós desejaríamos. E isso é fundamental para conseguir bons resultados. É tentar seguir exatamente aquilo que são os desejos, as ambições que esses doentes têm. E que compreende-se que habitualmente é extremamente difícil, mas que hoje tentamos fazer ao máximo tudo aquilo que nos realmente perante estamos. Doutor Abel Mesquita, e para si, quando está perante casos complexos, raros, como já aqui historiámos nesta reportagem que vimos, isso para si implica a partilha de conhecimentos, um estudo mais aprofundado? É também um desafio para si tratar destas situações, diria que extremas? Muito boa noite. Pois é um desafio. Efetivamente, nós não fazemos milagres, nós no fundo o que aplicamos são os princípios da medicina e da cirurgia plástica na resolução dos problemas dos nossos pacientes. É de facto um desafio porque, por exemplo, em termos das malformações congénitas, há muitas coisas que não estão nos livros, ou seja, as malformações congénitas podem assumir e uma criança pode nascer com alterações completamente originais, diferentes na forma. Como então, já foi um dos casos. Como foi um dos casos. Então o que é que nós fazemos? Aplicamos princípios gerais, técnicas gerais e tentamos modificá-las. Portanto, existe de facto que, perante cada caso,
analisemos bem a situação, ponderamos muito bem qual é que é a solução mais sensata para aquele caso e que determine menor desconforto para o paciente. E claro que é preciso explicar tudo isto muito bem aos meninos, de acordo com a sua faixa etária, eles muitas vezes já conseguem compreender, não é? E também aos pais, que são sempre quem acompanha os seus filhos e quem quer muito bem aos seus filhos, quem ama muito os seus filhos. Não é? Porque o Dr. Abel Mesquita tem de estar preparado para essa dupla abordagem, ou para as crianças, quando são seus pacientes, e para os pais também, inevitavelmente, ou para as situações em que está a lidar com adultos. São abordagens diferentes. Sim, ora bem, mas tem uma coisa engraçada em comum. Os pais amam muito os seus filhos e querem o seu bem. Da mesma forma que, por exemplo, quando uma senhora nos procura em termos de cirurgia estética, também procura cuidar da sua imagem, também ama a sua imagem, quer-se bem a si própria. Portanto, há este fator comum às duas áreas. É muito importante, quando nós estamos a falar no tratamento das malformações congénitas, de facto de termos todo este cuidado, que estamos a lidar com uma família. Uma malformação congénita transporta sempre um grau de ansiedade muito grande aos pais, que pretendem saber como é que os filhos se vão desenvolver, como é que vai ser a sua vida no futuro. De modo que a cirurgia plástica reconstrutiva pode dar aqui contributos importantes para que as crianças cresçam e sejam mais felizes. Dr. Matos da Fonseca, porquê é que a sua preferência vai para o trabalho que faz na face de um paciente? Porque é difícil e porque é um grande desafio, não é? Eu sempre estive ligado, desde o meu tempo de faculdade, às questões da cirurgia plástica. A uma dada altura achei que me deveria diferenciar só na área da face. E dentro da área da face pensei que aquilo que mais gostaria de fazer, certamente, era trabalhar com doentes com anomalias de crescimento, sobretudo com anomalias de crescimento. E isso é praticamente aquilo que eu, desde o início, tenho feito. É evidente que não é só o que eu faço, mas quero lhe dizer que, em termos daquilo que eu faço, é realmente a área pela qual tenho mais prazer, dir-se-ia. E como é que lida com a perspectiva do resultado final, que existe, obviamente, antecipadamente por parte do paciente, e depois quando é confrontado com o espelho? Nós hoje em dia temos novas capacidades, dir-se-ia, para poder prever aquilo que vamos fazer aos nossos doentes. Na verdade, a todos os doentes em que praticamos cirurgia dessas anomalias, fazemos previamente uma cirurgia virtual. E hoje, essa cirurgia virtual, que corresponde exatamente ao doente, por isso o nosso doente é criado virtualmente e operamos-lo, e podemos inclusivamente falar com o doente e mostrar-lhe as perspectivas daquilo que poderá ser o resultado. E isso ajuda-nos muito. Aquilo que é difícil muitas vezes, ou antes, que é sempre mais difícil, é nós mimetizarmos aquilo que conseguimos fazer no computador. É muito mais fácil operar num computador do que na sala de operações. Tentamos que realmente essa mimetização aconteça. E realmente hoje, e com a prática, com a experiência que temos, conseguimos muitas vezes fazê-lo. Dr. Abel Mesquita, estamos aqui perante cirurgias que estão muito relacionadas com a questão da autoestima e também com a integração social de vários dos pacientes que, entre aspas, precisam de uma face para se sentirem inseridos, para se sentirem bem aceitos e autoconfiantes. Exatamente. O autoconceito, a autoimagem de uma pessoa é algo muito importante, porque é muito estruturante da sua personalidade. O autoconceito, no fundo, é a forma como nós nos vemos a nós próprios, é a imagem que fazemos de nós próprios. Para o autoconceito contribuem todo um conjunto de variáveis psicológicas internas que vão para além da imagem. Mas é evidentemente que a imagem, os outros são um pouco o nosso próprio espelho, a forma como eles olham para nós e nos veem, e a forma como nós nos vemos a nós próprios. E isto é muito importante, ou seja, a imagem, a nossa morfologia corporal, em particular da face, e outra imagem importante é a mão, por exemplo. A face é o nosso cartão de visita e a nossa mão, quando estendemos a mão para cumprimentar alguém.
De modo que, portanto, uma criança que nasce com uma malformação congénita da mão, também é importante que a morfologia e a função da mão seja o mais adequada possível. É um cartão de visita. De modo que, de facto, para o autoconceito e a autoimagem, o ter uma morfologia adequada e uma função adequada é muito importante. Eu não sei qual é a sua percentagem de dúvida quando parte para o exercício de uma cirurgia, mas como é que lida com essa informação, ou como é que partilha essa informação com o paciente relativamente a essa margem que poderá haver relativamente ao resultado final? Ora bem, um dos segredos importantes na medicina, e eu acho que isso é transversal a todas as áreas da medicina e à cirurgia plástica, claro que também, e em particular à cirurgia estética, à cirurgia das malformações congénitas, é a consulta médica. A consulta médica é um espaço aberto, onde o paciente nos coloca efetivamente todas as suas dúvidas e questões, onde os pais nos colocam as suas dúvidas e questões, onde as senhoras que vêm à consulta de cirurgia estética colocam as suas questões. E então, nós devemos de ouvir e devemos de analisar o caso e explicar quais as soluções possíveis e resultados previsíveis para aquela situação em particular. Uma coisa que é muito importante é afastar falsas expectativas. As falsas expectativas, nomeadamente a expectativa de um resultado não real, contribui sempre para um mau resultado. De modo que é muito importante explicar às pessoas até que ponto é que nós conseguimos ir com as técnicas que temos. E, portanto, o nosso grau de certeza anda sempre muito balizado por isto. Explicar a técnica que existe, a aplicabilidade àquele caso em concreto que temos perante nós e depois quais são os resultados esperados e as complicações, que sempre existem complicações possíveis em qualquer tipo de procedimento médico-cirúrgico, não é? Dr. Matos da Fonseca, porquê é que para si o pós-operatório é tão importante ao ponto de, entre aspas, permitir que em muitos dos casos as pessoas estejam na sua clínica durante aproximadamente 24 horas depois da intervenção cirúrgica? Como é que lida com essa expectativa de que as coisas vão correr bem e depressa no tempo? Bem, isso é porque a nossa experiência tem mostrado isso, não é? Nós, hoje, uma das áreas a que cuidamos mais nos nossos doentes é exatamente a do pós-operatório. Porquê? Por variedíssimas razões, mas sobretudo porque o pós-operatório para o doente é a fase mais importante do tratamento. É aquela em que ele tem mais receios. Habitualmente, no pós-operatório da cirurgia da face, os doentes têm 4 grandes receios. Os inchaços com que vão ficar na face, as dores que vão ter, como é que se vão poder alimentar e quando é que vão poder retomar o seu trabalho. E é essas respostas que nós necessitamos dar ao doente até previamente para o entusiasmar relativamente à cirurgia, explicando-lhe que com procedimentos bem objetivados, com procedimentos que poupem muito a questão do traumatismo cirúrgico, o doente poderá ter isso tudo muito mais depressa para si. Quer dizer, não padecerá de dores, não terá a cara muito inchada depois da cirurgia, poderá começar a alimentar-se muito precocemente e em poucos dias pode retomar praticamente a sua atividade. Isso hoje é uma grande chave. Porquê? Porque no futuro, quando o doente falar da sua cirurgia, aquilo que ele vai dizer é se o seu pós-operatório correu bem ou não, porque em relação ao resultado, ele já esperava por ele em princípio e por isso nada tem a dizer. Isso é óbvio. Queria agora olhar aqui para alguns casos específicos do seu historial clínico. Há aqui este episódio que eu acredito tenha tido uma carga dramática significativa quando teve que tratar, creio que a filha de um colega de liceu, de um dos seus melhores amigos de liceu. Como é que foi gerir a emoção, se é que, enfim, um médico nestas circunstâncias se pode deixar levar pela emoção em algum momento e salvar a filha de um dos seus melhores amigos do liceu? Essa história que eu contei à sua colega foi uma das histórias mais bonitas da minha vida como médico, porque de repente descobri que uma criança que eu tinha ajudado de uma forma extraordinária, porque tinha um traumatismo craniofacial gravíssimo, estava em perigo de vida e sobretudo também em perigo de poder ficar com grandes deformidades. Depois de a ter já operado, descobri que ela era filha do meu maior amigo do liceu. E descobri porque nós fotografamos tudo e no momento em que eu fui fotografar a TAC da menina, via o nome dela, o apelido dela e associei à imagem do pai, que era alguém que eu me parecia conhecer. Eu quando vi o pai pela primeira vez pensei, eu conheço este homem de algum lado. E na verdade, eu descobri naquele momento que era ele. E então, evidentemente, quando me cheguei novamente perto dele, que ele estava perto da filha, a filha ainda estava em coma, já no pós-operatório de 3 ou 4 dias, eu disse, tu não me conheces?
Ele ficou muito atrapalhado, disse-me, claro que o conheço, tu é o médico da minha filha. Eu disse, não, tu tens a certeza que não me conheces? E fez-lo descobrir quem eu era. E no momento em que o fiz descobrir essa realidade, as lágrimas dele saltavam quase sobre a cama da criança, e a mim aconteceu-me exatamente o mesmo, porque nós somos médicos, nós evidentemente tentamos controlar as nossas emoções, mas nós somos, se calhar, aqueles que têm mais emoções dentro de si, contidas, claro, para não exteriorizar muitas vezes aquilo que pensamos em relação a determinadas situações que possam ser super dramáticas e que não queremos transmitir aos nossos doentes esse dramatismo, às suas famílias. Nós temos que ser grandes gestores de emoções. E nesse momento eu acho que aquilo que eu fiz menos foi gerir a minha emoção, e a única coisa que realmente me apeteceu e que fiz foi abraçá-lo. Dr. Abel Mesquita, e como é que para si é este exercício de contenção emocional? Ora bom, é assim, nós temos que ter alguma objetividade. Eu acho que a profissão médica e a área cirúrgica em particular é particularmente rigorosa, exige de facto que nós tenhamos uma visão objetiva dos factos. Portanto, temos que controlar as emoções, temos que ser... A nossa objetividade é que contribui efetivamente para darmos ao paciente um bom serviço. E, portanto, devemos colocar um bocadinho as emoções à parte. Claro que onde é que elas não ficam colocadas à parte é na alegria que temos quando atingimos um resultado agradável para os pacientes, quando vemos uma comparação entre o antes e o pós e vemos que efetivamente contribuímos para a felicidade do paciente. Isso é importante e para nós é gratificante e até às vezes mesmo no expressar desta alegria nós somos um bocadinho contidos. E no seu caso, nesta situação de uma menina que veio de Inglaterra com um tumor facial, quando se percebeu que estava perante um caso único no mundo, com que disponibilidade é que avançou para o tratamento desta situação? Também, de alguma forma, teve que ponderar as diferentes variáveis que tinha ao seu dispor para tratar deste caso? Bem, um caso assim raro como este, e que nós de facto vemos entrar pela porta do nosso consultório, é logo à partida um desafio. E esse desafio é encarado também com, como lhe digo, com objetividade e depois olhar para as soluções possívees. Mas, de facto, estes desafios tornam a nossa profissão particularmente interessante. É isto que nos faz também mover, faz-nos estudar, faz-nos evoluir. É importante aplicar aí, como lhe disse, as técnicas que existem descritas e tentarmos encontrar soluções para os casos. Dr. Matos da Fonseca, e como é viver ou conviver com este apelido de fabricante de sorrisos? Isso é o menos importante, porque, na verdade, aquilo que é mais importante, como eu costumo dizer, é que os nossos doentes se possam ver livres de nós, no bom sentido, porque isso quer dizer que nós os tratamos bem. Agora, sabe que nesta nossa relação, na minha relação com os meus doentes, aquilo que eu gosto mais de sentir é o momento em que, eventualmente, um doente me dá um abraço, ou os pais me dão um abraço, e eu sinto, através desse abraço, que aquilo que nós desejávamos aconteceu, foi ficar tudo bem. E pensar, acima de tudo, que, evidentemente, como diz o Dr. Abel, todas estas coisas têm que ser bem ponderadas, bem estudadas. Estamos a falar de ciência. Estas coisas não são feitas com nenhuma varinha de condão e, por isso, a questão da expectativa do doente tem que ser sempre bem ponderada. Se bem que nós queremos sempre até ultrapassar aquilo que muitas vezes é a expectativa do doente. Mas já alguma vez teve que pôr um travão aos anseios do paciente ou às expectativas do paciente e teve-lhe dizer: não vale a pena fazermos isso, não vale a pena mudarmos tanto? Isto aqui mais na perspectiva estética da cirurgia. Não, eu acho que é bom que o desafio que o doente muitas vezes nos lança, nós tenhamos a coragem de o aceitar, não é? E eu tento fazer isso. Repare que, hoje em dia, a cirurgia da face, desarmar uma face completamente num ato cirúrgico que demora 2 horas e meia, 3 horas, é algo importante para todos. Porquê? Porque nos dá a oportunidade realmente de não deixar o doente num pós-operatório em que possa correr grandes riscos. Agora, o que é importante é que nós tenhamos e consigamos alcançar essa capacidade, percebe? Dr. Abel Mesquita, e para si, quando ouve falar em médico milagre, como é que reage? Bom, não me considero assim de jeito nenhum. É o que lhe disse. Portanto, nós aplicamos técnicas, fazemos aquilo que é o nosso melhor.
não fazemos milagres, não é possível a medicina fazê-los de forma alguma. Agora, como lhe digo, é natural que as pessoas possam sentir-se reconhecidas ao médico e é com muita satisfação que receba esse reconhecimento sempre que, de alguma forma, contribuímos para que se sintam melhor. Mas basicamente é isso. Dr. Matos da Fonseca, Dr. Abel Mesquita, muito obrigado por terem estado no Jornal das 8 e por esta partilha de experiências muito ricas e de excelência para a cirurgia portuguesa e mundial. Muito obrigado. Mais uma vez. Muito boa noite. Fica por aqui o Jornal das 8. Boa noite. Até amanhã.